De desacreditado à lenda, de garoto pobre do Guarujá ao maior finalizador da história do UFC, essa é a insana corrida de Charles Oliveira até o cinturão do peso leve. Foi em 2018 que Charles começou sua insana corrida até o cinturão depois de 19 lutas no UFC, com 10 vitórias, 8 derrotas e uma luta sem resultado. Começou a incrível sequência de 11 vitórias do brasileiro, sendo campeão e defendendo o título do peso leve algumas vezes. Neste vídeo você vai ver toda essa épica ascensão de um lutador tido como mediano até o status de lenda absoluta do UFC. Charles vinha de altos e baixos na organização, mas carregava consigo uma arma mortal, seu jiu-jitsu afiado e um instinto finalizador único. A luta começou com Guida tentando impor seu ritmo agressivo, pressionando Charles contra a grade e buscando encurtar a distância. Mas o brasileiro se manteve calmo, trabalhando golpes certeiros e esperando o momento certo. E então veio o instante que mudou tudo. Joelhada precisa de Charles Oliveira encontrou o queixo de Guida, balançando o veterano. Guida tentou reagir, mas foi nesse momento que Do Bronx mostrou por que é considerado um dos melhores finalizadores da história. Aproveitando a abertura, Charles rapidamente puxou para a guilhotina. Não havia escapatória. Em apenas 2 minutos e 18 segundos do primeiro round, o brasileiro finalizou o veterano. No seu discurso depois da luta, Charles fala isso. Eu falei para todo mundo que o Charles está vindo, um Charles diferente, um Charles melhor e um Charles que representa Jesus. Nós estamos aqui vendo uma vitória. E realmente é o que acontece. Charles passa de um lutador inconstante para um lutador quase imbatível. 22 de setembro de 2018, São Paulo. Oliveira lutava diante da sua torcida contra o americano Christos Giagos. Christos Giagos chegava como um adversário duríssimo, com passagem anterior pelo UFC e vindo de vitórias expressivas fora da organização. Já Charles, embalado após finalizar Clay Guida meses antes, buscava manter o ritmo e mostrar, diante do público brasileiro, porque era considerado o maior finalizador do MMA mundial. A luta começou movimentada, com Giagos tentando surpreender com sua trocação, aplicando combinações rápidas e tentando manter distância. Charles, por sua vez, manteve a calma, estudando os movimentos do adversário e mostrando confiança no striking. Mas quando a luta foi para o chão, tudo mudou. Charles Oliveira, com sua especialidade em jiu-jitsu, mostrou por que é chamado de o rei das finalizações. Charles conseguiu as costas de Giagos e, com a precisão que só ele tem, encaixou um mata-leão justo. Aos 3 minutos e 22 segundos do round, Christos Giagos não teve escolha a não ser bater em desistência. Essa vitória diante da torcida brasileira significava muito para sua corrida até o cinturão. 15 de dezembro de 2018, Oliveira enfrentava um velho conhecido, o veterano Jim Miller, um dos maiores finalizadores da história do UFC. Uma luta que prometia ser técnica, mas que durou muito menos do que o esperado. O duelo carregava uma história. 8 anos antes, em 2010, Jim Miller havia derrotado Charles com uma finalização ainda no primeiro round. Agora, Oliveira tinha a chance perfeita de se vingar e mostrar a evolução monstruosa que teve no octógono. Desde o início, Charles não deu espaço. Avançou com confiança, impôs pressão e rapidamente buscou a luta agarrada. Jim Miller, especialista em jiu-jitsu, tentou resistir, mas não teve resposta para a velocidade e o refinamento técnico do brasileiro. Com pouco mais de 1 minuto de luta, Oliveira pegou as costas de Miller e encaixou um mata-leão justo, obrigando o americano a bater em desistência. Exatamente no mesmo round em que havia perdido 8 anos antes, Charles deu o troco. Com essa vitória, Charles Oliveira quebrou de vez o empate com Jim Miller e se isolou como o maior finalizador da história do UFC. Uma noite que marcou sua vingança pessoal e consolidou ainda mais sua lenda dentro do esporte. No dia 2 de fevereiro de 2019, em Fortaleza, Brasil, Oliveira voltava ao octógono diante da sua torcida. O adversário era o sueco David Teymur, um striker implacável, que vinha embalado por 5 vitórias seguidas no UFC. O combate começou intenso. Teymur tentou impor seu kickboxing logo de cara, pressionando Charles com chutes e combinações rápidas.
Um golpe acidental no olho de Do Bronx complicou ainda mais a situação. Mas o brasileiro seguiu firme, mostrando resiliência e disposição para lutar até o fim. No segundo round, a luta mudou completamente. Charles acertou uma cotovelada insana que balançou Teymur. Foi o início do fim. O brasileiro não deu espaço para recuperação. Com agressividade, conectou mais golpes e, na sua especialidade, finalizou a luta com um triângulo de mão. Aos 55 segundos do segundo round, Charles Oliveira conquistava sua quarta vitória consecutiva no UFC. Uma performance de garra, técnica e coração que incendiou o público em Fortaleza e mostrou ao mundo que a corrida de Oliveira rumo ao cinturão estava apenas começando. No dia 18 de maio de 2019, em Rochester, Oliveira enfrentava um velho conhecido, Nick Lentz. Era a terceira vez que eles se encontravam no octógono. A rivalidade vinha de 2011, quando a primeira luta terminou sem resultado por um golpe ilegal. Em 2015, Charles venceu por finalização. Agora, em 2019, o duelo prometia encerrar de vez essa trilogia. O combate começou estudado, com Lentz tentando impor seu wrestling, enquanto Charles buscava manter a luta em pé, soltando seus golpes com mais precisão. No segundo round veio o golpe que mudaria a luta. Charles acertou um direto de direita limpo no rosto de Lentz, que sentiu na hora. Sem perder tempo, o brasileiro avançou com uma sequência devastadora, forçando o árbitro a encerrar o combate. Aos 2 minutos e 11 segundos do segundo round, Charles Oliveira nocauteava Nick Lentz de forma impressionante. Era sua quinta vitória seguida no UFC, consolidando cada vez mais seu nome entre os grandes da divisão dos leves. No dia 16 de novembro de 2019, Oliveira voltava a lutar em casa, em São Paulo. Vivendo a melhor fase da sua carreira, vinha de 5 vitórias consecutivas, todas por nocaute ou finalização. Do outro lado, o americano Jared Gordon, conhecido por sua resistência e coração, prometia ser um teste duro, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Assim que a luta começou, Charles assumiu o centro do octógono. Usando sua envergadura e timing preciso, ele controlava a distância e soltava combinações afiadas. Gordon tentava responder, mas a diferença de velocidade e técnica era clara. Diante da torcida brasileira, Charles Oliveira conquistava sua 6ª vitória consecutiva, desta vez de forma brutal. Um nocaute limpo, que mostrava ao mundo que Do Bronx não era apenas um finalizador nato, mas também um striker perigoso. O grito da arena em São Paulo deixava claro, estava pronto para sonhar mais alto. No dia 14 de março de 2020, em Brasília, Oliveira viveu o maior teste da sua carreira até então. Contra o duro americano Kevin Lee, ex-desafiante do título interino, colocava à prova sua sequência de 6 vitórias seguidas. A luta tinha um peso especial. Era a primeira vez que Do Bronx estava no evento principal de um UFC. Desde o começo, Charles mostrou que estava em outro nível. Rápido, confiante e preciso, ele acertava combinações limpas em Lee, usando bem sua envergadura. O americano buscava o jogo de quedas, mas o brasileiro se defendia bem, mostrando evolução no wrestling defensivo. Do Bronx ainda encaixava chutes duros no corpo e joelhadas no clinch, empolgando quem acompanhava de casa. No segundo round, Charles aumentou a pressão. Ele caminhava para frente, soltava jabs, diretos e chutes frontais, enquanto Lee tentava encurtar a distância. O brasileiro demonstrava calma, inteligência e variedade de golpes, desgastando o adversário. Aos 28 segundos do terceiro round, Kevin Lee arriscou mais uma queda, mas foi exatamente o erro que Charles esperava. Rápido como sempre, ele encaixou uma guilhotina justa, fechando a posição no centro do octógono. Lee resistiu por alguns segundos, mas não havia saída. O americano bateu e Charles conquistava a vitória por finalização. Com essa vitória, Charles Oliveira não apenas chegou à 7ª vitória consecutiva, ele provou que estava pronto para lutar pelo título. Em Brasília, mesmo sem a energia da torcida por causa da pandemia, o Brasil inteiro viu nascer um futuro campeão. O brasileiro Charles Oliveira, vindo de 7 vitórias seguidas, enfrentava aquele que por anos foi considerado o homem mais perigoso do peso leve, Tony Ferguson. Um lutador imprevisível, resistente, que nunca havia sido finalizado. Para muitos, esse seria o maior teste da carreira de Do Bronx.
E ele não decepcionou. Logo no primeiro round, Charles mostrou porque estava pronto para brigar pelo cinturão. Com uma queda impressionante, levantando Tony no ar e o jogando no chão, deixou claro que estava ali para dominar. No solo, ele esmagou Ferguson com pressão, transições rápidas e um ground and pound preciso. E no fim do round, quase terminou a luta. Charles encaixou uma chave de braço tão justa que parecia impossível Tony resistir. O braço de Ferguson esticou ao máximo, mas ele se recusou a bater. O round terminou, mas o mundo ficou em choque. No segundo round, Ferguson tentava reagir, mas Charles parecia sempre 2 passos à frente. Em pé, era preciso. No chão, absoluto. Ele quedava Tony quando queria, passava a guarda com facilidade e mantinha a pressão de forma avassaladora. O brasileiro mostrava uma evolução assustadora. Não era mais apenas um finalizador perigoso, mas um lutador completo, controlando todos os aspectos da luta. No terceiro round, manteve a mesma intensidade. Quedas limpas, transições fluidas e domínio absoluto no grappling. Ferguson, conhecido por nunca desistir, resistia como um guerreiro, mas era incapaz de encontrar qualquer resposta. Charles Oliveira fechou 15 minutos de pura supremacia, vencendo por decisão unânime aquela luta. Aquela noite entrou para a história. Charles Oliveira não apenas venceu Tony Ferguson, ele o dominou de forma que ninguém jamais havia feito. Foi ali que o mundo percebeu. Do Bronx estava pronto. O cinturão do peso leve não era mais um sonho distante. O Brasil acabava de ganhar um legítimo desafiante ao trono do UFC. 15 de maio de 2021, Houston, Texas. Após mais de uma década dentro do UFC, passando por altos e baixos, críticas e dúvidas, Oliveira finalmente tinha sua chance pelo cinturão dos leves. Do outro lado, Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, que chegou ao UFC atropelando adversários. 2 homens, uma chance, o trono dos leves em jogo. O primeiro round foi de tirar o fôlego. Charles começou bem, derrubando Chandler e controlando no solo. Mas o americano reagiu com explosividade, conectando golpes pesadíssimos em pé. O brasileiro chegou a balançar, parecia estar prestes a ser nocauteado. O coração dos fãs parou. Muitos pensaram que a luta terminaria ali, mas Charles resistiu. Sobreviveu ao inferno do primeiro round e voltou para o banco de reservas ainda vivo. No início do segundo round, o impossível aconteceu. Em apenas 19 segundos, Charles Oliveira mudou sua vida. Um cruzado de esquerda preciso explodiu no rosto de Chandler, que caiu cambaleando. O brasileiro não perdoou. Avançou como um predador, conectando uma sequência de golpes devastadores, até que o árbitro interrompeu a luta. Charles Oliveira era o novo campeão do UFC. Arena em delírio, Charles corria chorando, pulando a grade e gritando: "Vocês duvidaram de mim? Olha onde eu estou agora!" Depois de 28 lutas dentro do UFC, superando dificuldades pessoais, derrotas, críticas e até a descrença de muitos, o menino de Guarujá se tornava campeão do mundo. Oliveira tinha alcançado o topo, mas ser campeão é apenas metade do caminho. A verdadeira prova é defender o cinturão. E para seu primeiro desafio, o brasileiro teria pela frente um dos nomes mais duros da divisão: Dustin Poirier, ex-interino campeão. Um veterano que havia derrotado Conor McGregor 2 vezes no mesmo ano. O mundo queria saber: seria Charles um campeão legítimo ou apenas um passageiro no trono? O primeiro round foi um furacão. Poirier entrou com tudo, conectando combinações pesadíssimas em pé. Charles foi atingido por golpes duros, mas mostrava frieza e coração de campeão. Mesmo balançado, se manteve de pé, resistindo à pressão de um dos strikers mais perigosos da divisão. No segundo round, o campeão mudou a história da luta. Inteligente, Charles levou a disputa para o chão e mostrou por que é o maior finalizador da história do UFC. Da guarda, cotoveladas precisas e pressão constante. Ele desmontava a defesa de Poirier e deixava claro que ali, no solo, ele era soberano. A luta estava equilibrada, mas a maré virava para o brasileiro. No terceiro round, Charles avançou novamente, colou nas costas de Poirier e, como um predador paciente, encaixou o golpe que o mundo já conhecia bem. Um mata-leão justo, sufocante, que obrigou o americano a bater em desistência. E assim, diante da arena lotada, Charles Oliveira provava que não só era campeão,
mas um campeão dominante. A vitória contra Dustin Poirier consolidava Oliveira como uma verdadeira lenda viva do UFC. A cada luta, ele escrevia seu nome na história, mostrando ao mundo que perseverança, coração e talento podem transformar sonhos em realidade. Naquela noite, Charles não apenas defendeu seu cinturão, ele defendeu sua história. Oliveira vinha de 10 vitórias seguidas e era considerado o rei absoluto do peso leve. Mas naquela semana, uma polêmica tomou conta. Charles não bateu o peso por apenas meio quilo e foi destituído do cinturão. Mesmo assim, ele entrava no octógono com uma missão: mostrar ao mundo que, com ou sem título oficial, ele era o verdadeiro campeão. Logo no início, o desafio mostrou por que Justin Gaethje é conhecido como um dos maiores nocauteadores da divisão. Seus golpes explosivos acertaram em cheio, e Charles foi ao chão 2 vezes. Mas como em tantas outras batalhas, o brasileiro mostrou resiliência. Ele se levantava, encarava o perigo e devolvia na mesma moeda, conectando combinações limpas e precisas. Como um mestre da arte suave, Charles Oliveira fechou o cadeado nas costas e apertou o mata-leão. Gaethje resistiu por alguns segundos, mas não havia saída. Ele bateu em desistência. Fênix assistia, incrédula, a mais uma vitória espetacular do maior finalizador da história do UFC. Com a vitória, Charles Oliveira não saiu com o cinturão oficial, mas saiu com algo ainda maior: o respeito absoluto de todos. Ele provava, mais uma vez, que não importavam as polêmicas fora do octógono. Dentro dele só havia um verdadeiro rei do peso leve. De um garoto humilde do Guarujá ao maior finalizador da história do UFC. Foram 11 vitórias seguidas, um legado marcado por coragem, técnica e coração. Oliveira não apenas venceu lutas, ele conquistou respeito, inspirou milhões e se tornou uma lenda viva do esporte. E mesmo diante das quedas, nunca se esqueça. Então acho que, cara, de verdade, como meu irmão falou muito, o Leão Ferido ainda continua sendo um leão.